Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitar cada coração aflito. Venha falar no íntimo, Senhor. Toma a vida dessa pessoa. Que se faz, meu Deus, ouvinte dessa ministração. Harabacabamanau docoboishi. Tedobonuará. Halayamanai xeracabá. Deus Santo, digno de toda honra. Visita, Senhor. Visita. Em nome de Jesus. Amém, gente. Sorteio, tá? Como sempre, de costume aqui, é sorteio da palavra, tá? Não tem nada preparado pro dia, tá? O Espírito Santo de Deus me usa assim. Quem tá chegando agora vai entender esse mistério, tá? E o sorteio foi Romanos 8, né? Versículo 26. Aí eu vou lendo e vendo o que vai dar, tá? Vamos ver o que o Espírito de Deus vai falar aos nossos corações, tá? Vamos lá. Fala assim, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha, então é fato que nós não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos. A gente acha que sabe, né? Mas a gente não sabe de nada. Quanta gente aí hoje tá enfiando Santo Antônio de cabeça para baixo aí, né? Pedindo casamento, né? Muitas vezes até, né? Orando, fazendo alguma simpatia. Não vou nem falar oração, porque a oração ela vem de dentro, né? O Espírito, ele intercede ao nosso coração, ao nosso espírito, para que a gente ore de acordo com a vontade de Deus. Então eu não vou nem falar uma oração, vou falar uma reza, né? Uma simpatia. Quantas pessoas, infelizmente, elas creem numa simpatia, elas creem que se colocar Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Ele vai fazer, né, acontecer aquilo que ela quer. Ela não tá preocupada se Deus quer ou não aquele casamento. Ela simplesmente quer, e pela fé que ela tem na coisa errada, pode ser que aconteça um casamento amaldiçoado, sim. Tá? Muitas vezes aquela pessoa, ela pega, né, uma imagem, faz uma simpatia e pode se dar muito mal com isso, né? Fazer uma aliança com uma pessoa errada, que ela já tá começando errado, né, o dia dela, né? O que ela está pedindo já não está de acordo com a vontade do Espírito Santo, tá bom? Então, é muito importante, eu tô falando de Santo Antônio, porque veio na minha cabeça agora que hoje é dia desse santo, né? Santo Antônio. Né, enfim, gente, né, um padroeiro aí, e tá muito forte aqui no Brasil, em Portugal, na Itália, enfim, não me interessa a lenda dele, não. O que eu quero dizer é dentro da palavra, tá? Por um acaso eu lembrei, olha só, eu lembrei, tá? Desse padroeiro aí, desse santo, sei lá, que as pessoas, elas vão buscar, né, um casamento, né, ou qualquer outro projeto na vida dela, e muitas vezes usam muito de simpatia. E muitas vezes acontece, tá? Elas têm essa fé, elas cometem esse pecado de pedir a uma imagem, alguma coisa, e acontece dela receber. Ah, mas como é que funciona? Funciona pela fé. Tudo, né, que não provém da fé é pecado. Mas quando você tem a fé na coisa errada, você peca. Porque quando fala tudo que não provém da fé é pecado. Ah, mas eu tenho fé no Santo Antônio, Leila. Vou conseguir meu milagre. Vai. Só que você teve fé. Você vai responder pela fé na coisa errada. Então não importa a sua fé. Aí já entra um outro critério, né, que você não avaliou. A sua fé você vai responder pela fé na coisa errada, porque Deus fala que ele não dá glória a outros deuses. Então, como pode você ir, né, pedir alguma ajuda, né, uma imagem, ou fazer uma simpatia
Ah, eu fui respondida. Claro, o diabo ele se transfigura em anjo de luz e ele vai usar mesmo. Ele vai usar a sua fé naquela coisa errada, né? E vai te entregar uma coisa que Deus não quer pra você, né? Enfim, você tá indo, né, com a força dos seus próprios braços, né? O Espírito de Deus com certeza vai se entristecer, porque você não busca saber a vontade dele, você quer fazer o desejo do seu coração, a sua vontade, e com certeza vai quebrar a cara, tá? Porque nada é, né, uma macumba, um ebó, você tá fazendo uma oferenda, né? Você está buscando conseguir aquilo que você quer com a força dos seus braços, né? Então, o que Deus quer? Que você seja submissa à vontade dele. Espere com paciência no Senhor. Deixa eu ler para vocês Mateus 24, né? Só para você refletir no que eu tô falando, porque eu vejo que isso tem acontecido, né? De pessoas questionarem, mas poxa, minha colega fez e ela me induziu a fazer essa simpatia, batata, acontece. Ninguém tá falando que não aconteça, tá? Só que você vai receber uma coisa que Deus não quer pra você. E muito cuidado quando você vai atrás de uma coisa que Deus não quer pra você, tá? Você vai seguir uma direção, a diretriz errada, né? Vai ser influenciado por alguma amiga. Principalmente, vou ser sincero, isso acontece mais dentro de colégio, jovens. Ah, eu quero namorar com aquele menino ali. Ai, eu tô doida pra, sabe? Muitas vezes até começa como uma brincadeira, com um namorinho. Ai, mas ele nem olha pra mim. Aí chega uma coleguinha, vai lá e te influencia a fazer uma simpatia, né? De princípio nada a ver, é só uma brincadeira. Só que ali entrou um demônio na sua vida sentimental. E com certeza, você, a partir daquela hora, você tem uma aliança com o demônio, uma aliança com Satanás. Quem vai te entregar alguém, tá? Vai ser o diabo. Tanto para você namorar, quanto para você se casar, quanto para você gerar filho, vai ser o diabo. A tua vida sentimental está destruída a partir da hora que você não pedir perdão, tá? E mesmo que você já se arrependeu, você já se batizou, você, né, busca agradar o Senhor, mas só que você cansou de fazer isso. Você cansou de fazer essa simpatia quando era jovem, né? Quando você ainda não conhecia Deus, os preceitos de Deus. Mas você nunca pediu perdão disso. Você nunca confessou isso. Isso está trancando a sua vida sentimental até hoje, depois de batizada, tá? Até hoje você está respondendo por isso, né? Por você ter feito, ter crido, né? Em uma imagem, ter buscado ajuda, ter buscado um casamento ou qualquer outra coisa, tá? Eu tô falando de Santo Antônio porque por um acaso é dia dele, tá? Mas isso serve para qualquer outra imagem, qualquer outro tipo, né, de oferenda que você tenha feito, né? Qualquer crença que você tenha tido, né? E alguma simpatia que você fez pela fé. Ah, mas tudo que provém da fé, tudo que não provém da fé é pecado. Eu fiz pela fé. Eu não sabia, né? Eu não sabia que eu pecava contra Deus. Eu não sabia que Deus fala na palavra, na Bíblia dele, que ele não dá glória a outros deuses. Eu não sabia, então eu não pequei, porque eu fiz pela fé em Deus. Eu achei que eu estava servindo a Deus. Tá, mas só que agora você sabe que isso aí é pecado. Então, a partir da hora que você não confessa, ah, mas eu já abandonei, Leila, tá? Você já abandonou, você não faz mais, mas você não reconhece e não confessou. Isso, diante do céu, diante do inferno que você pecou contra a soberania de Deus. E hoje está com uma vida, né, destruída, uma vida sentimental ou qualquer outra situação na sua vida, ou uma saúde destruída, porque foi lá em Nossa Senhora da Aparecida deixar um braço, uma cabeça, uma perna, recebeu um milagre, mas aquilo ali muitas vezes, tá? Não foi a vontade de Deus. Porque Deus, ele deixa bem claro, é melhor você entrar sem uma perna, né, no céu, do que com as duas pernas no inferno. É melhor você entrar cego no céu do que muitas vezes enxergando no inferno. Não que Deus não queira a cura e o milagre, mas muitas vezes ele permitiu
que entrasse um demônio ali, né, destruísse a sua carne para salvar o seu espírito, para você se aproximar de Deus, para você orar, né, para você buscar Deus. Aí você recorreu o quê? Uma simpatia, né, você recorreu a milagres instantâneos, não quis pagar preço, né, recebeu a cura, recebeu, mas aí você, a partir da hora, você levantou um muro, uma muralha, tá, entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não pode te ajudar, porque você não confessa, você, a partir da hora que você ainda tem isso na sua vida, você não é liberta. Você não confessou diante do céu e diante do inferno, né, aquilo que um dia você recorreu. Então é muito importante você confessar, muito importante. Como nós confessamos Jesus Cristo como Salvador, porque a boca, ela tem que confessar. Os demônios têm que ver você confessando, tá? É muito importante. Aí a pessoa, ela não tem essa sabedoria, acha que é bobeira, o importante é que eu sirva a Deus, o importante é que eu já abandonei isso. Não, tem que haver, tá, a confissão, tá? Mas eu estou falando, tá, eu fiquei até de ler, gente, nem li, peraí, Mateus 24, vamos ler um pedacinho, um versículozinho aqui, que fala assim, ó: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes milagres, sinais, né, e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, isso acontece. Então, isso é interessante, que isso começa muito na juventude, né? Porque os coleguinhas, eles ficam, eu vou fazer. Ih, deu certo pra você? Eu vou fazer porque eu quero namorar aquele menino, né? Ou eu quero namorar aquela menina. Até o rapazinho fazem, porque isso circula entre o jovem. E aí, vai o quê? Estimular a sua fé na coisa errada. Não vou perder nada mesmo. Se não acontecer, não aconteceu. Mas se acontecer, aí acabou. Aí, a partir da hora, né? Não precisa nem acontecer, não. A partir da hora que você faz, mesmo que não aconteça, Deus tenha misericórdia de você e não deixe você se aliançar com aquela pessoa. Mesmo assim, entra um demônio na sua vida sentimental. E só sai a hora que você se confessa. Não só a hora que você abandona. Porque as pessoas estão muito nesse negócio, eu já abandonei o pecado. Não. Confessar é muito importante, tá? É necessário isso. Amém, gente? Então, ó, vamos ler Isaías, tá? 42, né? Vamos ler o 8, tá? O versículo 8, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço, tá? Então, é muito importante você confessar por isso. Porque a partir da hora que você deu a outro Deus, né, que não merece esse louvor, você entristeceu o Espírito Santo. E Ele quer que você reconheça isso. Ele quer que o Satanás ouça da sua boca que você se arrependeu. Mesmo que você tenha conseguido casar, ou você tenha conseguido uma cura, um milagre, né, através daquela fé na coisa errada, tá bom? Não tô falando que Deus muitas vezes não queria a sua cura. Mas por quê? Se eu fui curada, foi uma coisa boa. Ninguém tá falando que Deus... Claro que Deus é Ele que cura, né? Ele já levou suas enfermidades, seus sofrimentos, suas dores na cruz do Calvário. Mas só que muitas vezes você precisa passar, né, por aquele funil. Ele precisa, né, passar por aquela moedura, aquela, né, peneiração, para que Deus... ele seja reconhecido como soberano na sua vida. E aí você pula essa fase e vai buscar ajuda àquele Deus que colocou a enfermidade. Porque Satanás, ele que coloca a enfermidade, ele tem poder para tirar, entendeu? Ele tem poder. Tanto que Paulo lá, acho que em 1 Coríntios 5, versículo 5, eu nem me lembro, mas eu acho que que ele fala que ele entregou aquele homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, mas no dia do Senhor ele seja salvo. Deixa eu ver se gente. Deixa eu achar, porque eu vou pulando de uma coisa para outra, aí eu me perco. Peraí. Ah, tá, achei aqui, ó. É isso mesmo, ó. Entreguem este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá? Aí eu até vou ler mais um pouquinho que fala assim, ó. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento
fermenta toda a massa. Jogue fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí ele continua, né? Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, né? Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, só tem um que se sacrificou por você. Não foi Cosme e Damião, não foi Iemanjá, não foi São Jorge, não foi Santo Antônio, foi Jesus Cristo de Nazaré, o único que derramou sangue na cruz do Calvário. Enfim, gente, vamos lá. Eu sorteei, ainda nem li, tá? Romanos 8, vamos ler um pouquinho? É do 26, né, em diante. É só pra gente bater nessa tecla de oração, tá? Deus, ele gosta dessa reverência, né? De você buscar saber a vontade de Deus. Independente se você fez a simpatia ou não fez, tá? Se você crê ou não crê, não tô nem entrando nesse consenso. Na verdade, Deus tá me usando, né, pra falar sobre isso, sim. Mas eu tô querendo destacar mais que você não está sozinha nas suas orações. Mesmo que você não saiba orar, tá? Mas é muito importante você reconhecer que você, mesmo tendo aquele desejo, eu quero isso, desse jeito, você tem um projeto na sua mente, você quer realizar aquilo, né? Seja casamento, seja emprego, seja o que for, gente. Até uma cura, tá? Você pode repreender, você pode, né, espernear, mas se aquela cura chegar num tempo errado, não, olha só, hein? Posso tá até te assustando, mas se chegar num momento errado, tá? Que você não tá pronto para ser curado, né? Eu até conheci um senhorzinho que eu pregava para ele dentro da minha casa. Eu lembro que ele ia lá em casa só para receber cura, para repreender demônio e tal. Eu lembro que essa pessoa foi curada. E ele chegou para mim e falou: "Nossa, missionária Leila, eu fui curado do meu pé." E que ele não estava andando, ele vivia enfaixado, aquela ferida ficava aberta, ele não conseguia caminhar. De repente ele falou que foi curado. E o que aconteceu com essa cura? Foi ruim para ele, que ele voltou pro forró. Ele falou assim: "Olha, eu tô bom, agora eu tô dançando, tô indo." Ele ia para uma festa dos aposentados, eu não me lembro muito bem a história, eu não vou ser sincera, eu não me lembro, já tem muitos anos, já deve ter uns 15 anos isso. E ele só falou isso, ele deu testemunho, até dentro da igreja, que ele foi curado. Mas aquela cura não foi no momento, no tempo de Deus. Por quê? Porque ele foi muito, só querendo cura, só buscando oração e aquela cura alcançou ele. Só que afastou ele da casa do Senhor. Porque ele voltou pro forró, ele voltou para as festas dele. E aí eu pensei: gente, será que era para eu ter ficado em cima disso aí? Será? É uma coisa estranha. Porque Deus, ele é o Deus que cura, é o Deus que prospera a sua vida. Mas tem situações que eu acho que a pessoa tem que orar. Falou: Senhor, que seja no seu tempo, não no meu tempo. Não no meu tempo, tá? É tudo pela fé, mas existe um tempo, muitas vezes, para você ser próspero. Então você vai ter que aprender, né, a administrar o seu dinheiro. Deus vai te dar sabedoria para você prosperar, para você administrar o que Ele vai te entregar, né? A sua saúde, será que se eu for curado agora, eu vou permanecer fiel, né, buscando a Deus? E muitas vezes aquela limitação vai te aproximar mais de Deus. Enfim, vamos ler, que eu fiquei de ler, até agora eu não li, né, gente? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então nós temos que ter essa conscientização de que você não sabe o que é bom para você. Qual é o seu tempo? Se é momento agora, né? Não é fácil admitir isso, vou ser sincera, não é não? Porque a gente sempre acha: misericórdia, mas eu já tô pronta, Senhor, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus falou: não, filha, espera mais um pouco, ainda tem muita coisa para descascar ainda tem muita coisa, né, para você enxergar.
Vamos ler mais um pouquinho, né? Vamos ler o 27. Ó, é Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E quando o seu espírito está bem alimentado, bem nutrido, né? O que acontece? Ele está em conexão com o Espírito Santo. Então ele vai saber, ele vai sondar o que o Espírito quer, né? E o Espírito vai sondar o que você quer. E se essas duas coisas estiverem batendo, tá? De acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus fala que ele pretende satisfazer o desejo do seu coração. É óbvio, ele quer, mas tem coisas, tem desejos que você ainda não está maduro espiritualmente. Então, aquele desejo, ele está te enganando. Não vem de Deus aquele desejo. Aquele desejo, quem implantou ali foi Satanás. E você só deseja aquilo porque você não conhece o querer de Deus. O desejo de Deus não é o mesmo. Então aí, a partir da hora que você consegue, né, falar para Deus e na oração, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? Você está demonstrando humildade. E com certeza, o Espírito de Deus, até mesmo quando você não abre a boca para falar isso, o Espírito de Deus, ele vai fazer a vontade, tá? De Deus. Ele não vai fazer a sua vontade. Por isso que o 27 fala, né? E Deus que vê o que está dentro do coração, né? Sabe qual é o pensamento do Espírito. Ele sabe, né? Qual é o pensamento, olha só, hein? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, tá? Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daquele que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Então, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Então, muitas vezes, até o que era para dar errado, Deus vai permitir que aquele erro se transforme em bem, né? Ele se transforme, que venha a ser ao seu favor aquilo. Muitas vezes aquilo passa a ser uma experiência tremenda na sua vida, que você vai, né, você vai trabalhar com aquilo em outras famílias, em outras vidas. Aquela experiência sua é tremenda, que vai ser utilizada no seu ministério. Então, aquilo foi ruim, mas Deus vai pegar aquilo que você passou, aquela experiência ruim que você teve, e vai ajudar outras pessoas. De repente vai ser, né, a chave mestra do seu ministério. Né? Você vai ter uma experiência tremenda naquela área. Poxa, porque eu passei por isso. Aquilo ali não foi uma pregação, não foi uma coisa que muitas vezes a pessoa ela prega, mas ela não viveu. E se ela não viveu, ela não tem experiência. O melhor do pregador é quando ele prega com experiência. Muitas vezes ele é ruim numa área, ele vai pregar em alguma área, né? Ele é ruim, ele é um péssimo pregador, porque ele não tem experiência naquilo. Ele só prega em cima de uma teologia, né? De uma palavra nua, né? A palavra em si, ela não se revela para ele, porque ele não viveu essa experiência. Então, ele não é muito forte naquela área. E muitas vezes, a pessoa ela pode ter todo o entendimento, toda a ciência, toda a teologia, né? Todo tipo de conhecimento, mas ele não viveu aquilo. Então ele vai pregar, não vai convencer a ninguém, porque ele está vazio. De quê? De experiência com Deus. Então isso é muito importante. Você muitas vezes pensa assim, mas por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer te usar de repente naquela área, tá? Ele quer fazer você ter uma experiência que só você, né? E Deus, né? Ninguém mais pode pregar com tanta vivacidade, com tanta certeza, com tanta intrepidez naquela área, porque você viveu, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Cristo, que obedece a Cristo, quer fazer a vontade de Cristo, né? Então é muito importante você entender
que aquilo ali você vai ser gabaritado naquilo ali, tá? Conforme vai passando o tempo, os anos da sua vida, você vai tendo cada vez mais experiência com Deus, né? Naquela área da sua vida, tá? E muitas vezes você foi chamado só para isso, né? Para discipular naquilo ali, né? Ser mestre naquilo ali, tá? Aí ele fala aqui, ó, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que haviam separado, tá? Que no caso você foi separado para ser parecido com o seu Criador, com o seu mestre, ó. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Mas para você receber a glória, você vai ter que passar 6.000 ser peneirado. Porque Jesus, ele não recebeu uma glória sem passar por uma humilhação, né? Passar por um crescimento, né? Ele cresceu na sabedoria. Então você também tem que crescer nessa sabedoria. Vamos ler Mateus 10, do 38 em diante, tá? Que fala assim, ó, não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Então você vai ter que passar por isso, não tem como. Enfim, gente, ó, eu vou ler um pedacinho aqui, que a gente tá falando de oração, a gente tá falando de desejo do coração, a gente tá, né, falando de ansiedade, de pessoas que não estão aguentando mais esperar e acaba recorrendo, né, à fé na coisa errada, né, tanto de uma pessoa que já viveu, né, essas feitiçarias e já fez essas simpatias que ela tem que, né, renovar uma aliança com Deus, ela tem que pedir perdão do que foi feito, e tanto aquela pessoa que não conhece a Deus e continua fazendo. Mas eu tô vendo que o ponto forte aqui do que eu tô falando é de pessoas impacientes. E elas olham para trás e pensam, poxa, minha mãe fez a simpatia do Santo Antônio. Nossa, e o casamento dela é lindo, maravilhoso, deu certo. As pessoas, elas começam a querer olhar para trás, né? Não é uma questão de dar ou não, tá? Muitas vezes pode até dar certo, mas em outras áreas da vida daquela pessoa é destruída. Porque ela usou, né? Ela usou uma fé, como eu falei, né? Na coisa errada, mas ela não tinha conhecimento, era super ignorante, né? Aí, claro, a pessoa busca Deus, Deus vai consertando a área, né, dela na vida sentimental. Deus conserta tudo, gente, tá? Deus conserta tudo. Mas quando você tem um conhecimento, aí, como eu falei, você tem que buscar confessar aquilo, não deixa passar batido, porque aí você carrega uma maldição de geração a geração, porque você não confessou. Tá? Aquilo migra para seus filhos, para os seus netos, migra, porque você viveu a tua vida toda sem confessar aquele pecado. Mas não fica olhando para a vida de outras pessoas, não, porque vai ter, né, um desfalque. Satanás vai entrar, o diabo veio para matar, roubar, destruir, e com certeza, muitas vezes, pode até não ser na vida sentimental, mas em outra área da vida dela. E ela não sabe que ela carrega uma maldição. Tá? Então, de qualquer maneira, tem uma maldição na vida daquela pessoa. Então, não fica olhando para trás, não queira se basear, ficar orando, buscando a Deus é muito cansativo, porque ele não responde. Você vê lá em Salmo 70, versículo 5, né? Olha só, ele fala, eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda, o meu libertador, não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Então, não é de hoje, tá? Que as pessoas, elas estão impacientes, acham que Deus está demorando. E acaba, né, tropeçando as pernas. Por quê? Porque ela vai recorrer, ou ela vai olhar para trás e ver que os ímpios estão prosperando, que o ímpio deu certo. E é perigoso. Tá? Tem muitas pessoas que são evangelistas, são pessoas que estão no púlpito pregando e se voltaram a outros deuses. Porque elas acharam que Deus não ouve.
E aquele negócio, Deus quer lapidar naquela área, Deus quer fazer ela ser gabaritada naquela área, crescer em experiência naquela área. É complicado dizer isso, mas é verdade, tá? Eu sou testemunha viva disso. O que é você orar durante 15 anos, né? E não vem acontecer. Porque Deus fala, não, primeiro eu vou trabalhar na sua vida, depois eu vou trabalhar na vida dos demais. Tá? Ou até na sua casa, na sua família, primeiro é você. Então não adianta ter impaciência. A impaciência é a prova de que você ainda não está pronto, tá? Não está pronto. Então, muitas vezes Deus demora a responder nossas orações, sim, tá? Imagina, olha Lázaro. Lázaro é a prova disso, né? Que Jesus demorou, né? Mas demorou o quê? De propósito, tá? De propósito. Por quê? Porque ele queria ser glorificado naquilo que ele ia fazer, né? Então você vê Marta, Maria, né? Reclamou porque Jesus estava demorando, não entendeu aquela demora, chegou depois de Lázaro ter morrido. Então não adianta, tá? Você vai ter que acalmar, vai ter que entender esse mistério, vai ter que ter uma paciência, e a partir da hora que você adquirir, tá, essa sabedoria de esperar com paciência, porque esperar, a pessoa fala, mas tô esperando há 15, há 20, não importa. Enquanto você não esperar com paciência, sem ansiedade, sem murmuração, sem reclamação, você não está pronto para receber, tá? Você está crescendo nessa área. Então, murmuração é a prova de que você não está pronto, tá? Enfim, gente, não quero ficar enchendo linguiça não, mas eu já, né, tô só falando aqui para que vocês parem de bater beiço, porque isso vai atrapalhar as bênçãos, tá? Deus não tem prazer no seu sofrimento de forma nenhuma, tá? Você vai entender os propósitos de Deus em cima dos seus sofrimentos muito mais tarde, como, né, Marta e Maria compreenderam. Você vê, eles reclamaram, não entenderam, né? Mas Deus mostrou, né, o propósito dele em cima daquela enfermidade, em cima daquela morte, tá? Então é muito importante a gente aprender a esperar pela ação de Deus com paciência, tá? Sem cobrança, porque ele está no controle da sua vida, você pode ter certeza disso, tá? Ele tem um propósito com os seus problemas, com o seu sofrimento, com o que está te atingindo agora. Ele tem um propósito, por isso que ele fala, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Cristo, confia em Cristo, espera em Cristo. Amém, gente? Olha, vamos fechar com Mateus capítulo 6, tá? Do 33 em diante, que fala, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas as coisas, tá? Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades, tá? Então, tenta administrar um dia de cada vez. Mata um leão de cada vez, tá? Se você não matar um leão hoje, amanhã você vai ter 2 leões para matar. Então, pensa só nesse dia que você conseguir guardar a sua fé, tá? Militar contra Satanás, contra os demônios que estão atuando na sua mente. Guardar a sua fé. A partir da hora que você conseguir isso hoje, amanhã tranquilo, né? Você vai ter munição para o outro dia, tá? Então é muito importante fazer um tempo para orar, buscar, saber a vontade de Deus, tirar a impaciência do coração, pedir a Deus para, né, te trazer paz, porque sem paz você não tem Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Você não tem paz para esperar, você está inquieta, você, né, só reclama. Como? Né? Jesus vai te entregar alguma coisa. Nós temos que entender que cada dia tem o seu próprio mal. Vamos pensar no dia de hoje. Conseguiu vencer hoje? Legal. Amanhã a gente vê, tá? Buscando hoje, amanhã você vai ter munição para amanhã, tá? Agora, se não buscar hoje, emendar a bateção de beiço hoje, né? Amanhã você vai somatizar sua bateção de beiço. Aí no outro dia vai somatizar. Aquilo ali vai a ladeira abaixo. Você não vai conseguir ficar de pé, né? Você vai enfraquecendo a cada dia, né? Porque você está só reclamando. Então, um dia de reclamação, 2 dias de reclamação, 3 dias de reclamação, no outro dia você não está de pé, né? Aquilo vai só
destruindo a sua vida espiritual. Então, tenta consertar hoje as besteiras que você falou ontem, né? A sua reclamação, a sua impaciência, a sua falta de fé. Tenta consertar isso hoje. Busque a presença de Deus e fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, tá indo por essa direção, dá glória a Deus. Dá indo por essa direção, dá glória a Deus para você, né? Ver que você está crescendo nessa área, né? E essa área vai ajudar outras pessoas, tá? Deus vai te usar. Deus tá te peneirando para que você seja carta viva de Cristo, com certeza, ou na área sentimental, ou na área financeira, né? Ou na saúde, não sei. Você vai ter uma experiência, você vai ver que a soberania de Deus é que prevalece, né? Não é o que se pregam por aí. Não, Deus já fez, Deus já levou, Deus já curou, né? Eu tenho que ser abençoado da vida financeira, eu tenho que ser abençoado da vida sentimental. Muitas vezes eu conheço mulheres de Deus, profetas mesmo, mulheres de Deus, tá? Que é casado com um alcoólatra, com um homem que passa anos e anos se embriagando, se prostituindo, e ela continua adorando a Deus. E ela é envergonhada muitas vezes, no bairro, na igreja, e as pessoas não conseguem entender. Porque ela está sendo trabalhada naquela área, né? Para ministrar naquela área. Então, muitas vezes é assim que funciona. Não tem esse negócio, Deus tem que fazer. Não, não é assim, não. Deus já fez, tá? Os seus olhos não precisam ver. Não tem que ver para crer, tem que crer para ver. E vai acontecer no tempo de Deus, tá? E larga a impaciência, porque se estiver impaciente, filhinho, não vai conseguir nada de Deus. Não adianta botar Jesus na parede que você não vai conseguir nada. Você vai conseguir mais tempo de espera. Aí não tem como te defender no mundo espiritual, porque Satanás, ele é o dono da ansiedade. Tudo dele é para ontem. Tudo dele é para ontem, tá? Mas o que ele entrega, com certeza ele vai cobrar o dobro, tá? Ele vai cobrar dobrado. Ele vai querer que você pague tudo que você recebeu da mão dele. Ah, fez uma simpatia aqui, casou, lindo, maravilhoso. Mas com certeza, se não for na sua área, vai ser na área dos seus filhos que vão ser destruídos da sua vida sentimental. Ah, meu casamento tá lindo, maravilhoso. E eu fiz simpatia. Olha que marido maravilhoso que eu arrumei. Mas com certeza os seus filhos não vão ter um casamento abençoado. Porque existe, né, um destruidor ali na vida sentimental. Então não adianta, se não está na sua, vai migrar para dos seus filhos, vai ter uma maldição na área sentimental ou em qualquer outra área, tá? Então não fique invejando o que aquela pessoa conseguiu, adorando e reverenciando outros deuses, tá bom? E depois vocês querendo, lê Isaías 44, 45, que é uma bênção, porque você vai ter uma noção como Deus fica irado quando a pessoa busca adorar, a colocar fé, né, em coisas inanimadas, coisas que não têm vida, que ali tem um demônio atuando. A partir da hora que você direciona a sua fé para qualquer coisa, ali já tem um demônio, tá bom? Então vigia. Tá bom, gente? Até semana que vem, se Deus assim permitir, tá? Quem estiver recebendo essa ministração, né, em áudio, é a missionária Leila Lima, que tá aconselhando aqui vocês, tá bom? Aí se escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima. Aí já vai pro canal, aí vocês assistem as pregações antigas, tá bom? Fica com Deus. Beijinho pra vocês aí.